É isto que é amar a Deus sobre todas as coisas. No capítulo 20 de Deuteronômio, ali, quando o Senhor estava, através de Moisés, passando os 10 mandamentos para o teu povo, Deus começa ali, Moisés, a transmitir os 10 mandamentos ao povo. E ele começa: amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com todo entendimento, de todo o vosso coração, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento. E nós olhamos, irmãos, e podemos ver que no tempo que nós vivemos hoje, quantos crentes que tem Deus em sua vida, eu estou falando de crente, não estou falando do ímpio, estou falando dos crentes, que tem Deus em sua vida como segundo lugar, ou terceiro lugar será, mas não em primeiro. Porque primeiramente, quando a pessoa tem Deus em primeiro lugar, a Bíblia ensina, Davi, quando ele ia a uma guerra, ele consultava Deus: vou ou não vou? Se eu for, o Senhor vai me dar essa vitória ou não? Se o Senhor falasse para ele: não vai, porque eu não estarei contigo nessa guerra, ele não iria, porque ele sabia que se ele fosse, ele ia ser vencido. Acabe foi para uma guerra com Jeosafá, chamou Jeosafá para ir. E Acabe tinha consultado todos os seus profetas, profeta de Baal. Tinha consultado, e as revelações, as profecias que vai que Deus é contigo. Acabe. Mas quando Jeosafá chegou, não tem nenhum outro profeta para nós consultar o Senhor aí, não? Com certeza Jeosafá, com o Espírito de Deus, olhou assim e viu que esse profeta ali não tinha nada de Deus. Porque o homem de Deus tem o Espírito de Deus e tem o discernimento. Então, Acabe olhou e falou assim: tem um profetinho ali que está ali, preso ali, mas eu não gosto de consultar não, porque toda vez que eu consulto esse profeta, ele só fala contra mim. Nunca fala por mim em meu favor. Jeosafá: não, mas vamos lá, chama ele, vamos ouvir ele. Não custa nada, vamos ouvir ele. Quando chama lá Micaías, lá ele vem Micaías, consultou. Quando ele entregou a profecia, a cacetada. Não falei, ele só profetiza contra mim. Mandou prender o profeta e manter ele lá com pão de amargura, torturar, até que ele voltasse. Falei: se é que tu vai voltar, né? Se tu voltar, não foi Deus que falou na minha boca, não? E assim foram. Deus não vai com ele. Foi o rei Acabe e Josafá. E como o profeta falou que ele ia morrer, Acabe, ele morreu. Josafá voltou vivo. Por quê, irmão? Homem de Deus é guardado por onde anda. Por que Josafá resolveu consultar o Senhor por Micaías? Porque ele viu que aqueles profetas que estavam ali não eram homem de Deus. E ele queria saber de Deus, porque o homem de Deus, antes dele ir para qualquer coisa, de tomar qualquer decisão na sua vida, ele consulta o seu Senhor. O crente, quando ele vai caçar um emprego, ele ora, consulta o seu Senhor. O crente, quando ele vai tomar uma decisão, ele ora, consulta o seu Senhor. O crente, quando ele vai fazer alguma coisa na sua vida, ele ora e consulta o seu Senhor. Toda decisão que ele vai fazer na vida, ele ora a Deus, consulta a Deus. Glória a Deus. O que acontece? Isto é ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amar a Deus. Meus irmãos, está sempre ligado a Deus. Está sempre
atento aos mandamentos dele, observando o mandamento. Aquele que não guarda o mandamento de Deus, nunca, jamais ama a Deus. O próprio Jesus falou: se vós me amasses, vós guardaria as minhas palavras. Agora eu te digo, quantos crentes no nosso meio tem Deus em primeiro lugar na sua vida? Quantos crentes no nosso meio podem bater no peito e dizer que ama a Deus? Se não tem coragem, se não tem fé, nem de vir na casa de Deus. Quantos? Uma chuvinha empata, uma coisinha empata. Ah, meu marido brigou comigo, hoje eu não vou na igreja. Ah, minha esposa olhou de cara feia para mim hoje, tem burrado comigo, eu não vou para a igreja. Ah, meu filho me passou uma raiva, hoje eu estou mordendo um beijo de raiva, eu não vou na igreja. Ah, eu trabalhei muito hoje, eu não vou na igreja. Quantas vezes eu cheguei na igreja aqui, moído, na obra de Deus em geral, por onde eu andei fazendo a obra de Deus. Chegava na igreja moído, só querendo deitar e descansar, mas eu estava eu lá na obra de Deus, mesmo que era só cooperando, estava eu lá. Nunca deixei de ir na igreja por coisas qualquer, sempre eu esforcei para estar na obra de Deus. Prova tem, só de você olhar em mim e ver a distância que eu moro, e todos os cultos eu estou aqui, exceto quarta-feira passada, né? Mas a distância e o temporal de chuva. Então, eu tenho a justificativa. Glória a Deus. Mas você me vê todos os dias no culto. Glória a Deus, todos os dias no culto. Isso, irmãos, é valorizar a salvação, a obra de Deus, valorizar a palavra de Deus e ter amor por sua própria alma, lutar pela sua salvação. Crente fica em casa fazendo o que em casa? Se não for brigando, porque muitas vezes o diabo aproveita que a pessoa está lá, põe para brigar ali a esposa e o esposo, os filhos para fazer uma raiva com o vizinho, para tirar uma confusão, uma encrenca com o vizinho. Satanás, ele drama alguma coisa, ele não fica parado. Enquanto os crentes hoje dormem, enquanto os crentes estão de boca aberta, igual bobo, olhando o tempo para cima, Satanás não para um momento, trabalhando e ceifando até crentes. Satanás tem levado para o inferno, porque Satanás não brinca no trabalho. Satanás leva o trabalho a sério. O negócio dele é ganhar almas e levar as almas para sofrer com ele no inferno. O crente sabe disso e fica dando bobeira, como diz o ditado do povo aí. Fica voando, dando lugar para o diabo. E a palavra diz: não deis lugar para o diabo. Se você der lugar para o diabo, irmão, pode ter certeza que tudo como é certo. Glória a Deus. Se você der, é a mesma coisa de você dar lugar para a carne. Se você dar lugar para a carne, irmão, pode ficar esperando, uma hora ou outra você cai. Igual um rachador de lenha, que vai rachar lenha, ele vai pegar ali aquela, glória a Deus, vai pegar ali aquela, eu esqueci o nome que tem agora, não, aquele outro, coloca lá assim e bate com a marreta, vai lá rachar, ele vai dar um piquezinho na madeira, vai colocar ali, aquela tipo uma machadinha, não tem cabo, e bate nela, ela vai rachando, racha ali, pega uma outra maior, põe na frente e bate, até rachar toda a tora, a madeira, a árvore. Assim o diabo, ele só quer uma brechinha, ele quer uma brechinha, ele entrou numa brechinha, ali é o suficiente para ele se lascar. É igual um bicho de pé, entrou que seja, o resto é com ele. Logo você vê o tamanho do buraco. Assim é Satanás. É igual um cupim, começou na árvore aqui, entrou na madeira aqui, vai roendo a madeira por dentro, vai roendo, esse aqui não desmorona tudo. Assim é Satanás. Deu a brecha, não, ele entrou. Depois que ele entrou, ele vai só corroendo,
monta na igreja, vai esfriando, vai se afastando aos poucos, vai perdendo amor ao culto, interesse ao culto, não vai na oração, começa a murmurar na igreja, começa a conversar na igreja, não dá mais valor no culto. Quando pensa que não, mas não estava firme na igreja, sumiu, desviou. Não, o Satanás já estava corroendo ele há muito tempo. Então isso que eu olho e vejo hoje na igreja do Senhor. Quantos crentes hoje podem dizer que ama a Deus? Quantos crentes hoje podem dizer que tem Deus em sua vida em primeiro lugar? Está de forma geral, irmão. O cantor é cantor porque ganha, quer ganhar o seu dinheiro. Quer cantar na igreja, tem que cobrar um valor para cantar na igreja. Está usando a música, não é nem louvor isso para mim, como uma forma de vida, de ganhar vida. Certo que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. O obreiro que trabalha na obra. Qual trabalho tem um cantor? De chegar aqui na frente e cantar? Mas eu gasto, tem um problema. Os cantores antigos também gastavam. E eles iam cantar nas igrejas. Quando chegava lá nas igrejas para cantar, eles iam pela fé, só pela fé. Para chegar lá, o pastor dá para ele a fé. E muitas das vezes eu sei porque eu conheci pessoas, cantores antigos, que já até partiu do Senhor, que me falou isso. Chegava na igreja lá para cantar, ia pela fé, arrumava o dinheiro ali e ia. Cidade, estado, longe deles. Chegava lá e ia cantar, esperando que na igreja ia sair uma oferta que dava para eles voltar. Olha bem, eles queriam voltar. Não estava com intenção de ganhar, não, de levar dinheiro para casa, para comprar as coisas em casa, para comer, não. Eles queriam o dinheiro para eles voltar. Muitas vezes ia até de trem, carro, ônibus, mas ia. E acontecia muitas vezes, esse irmão que partiu para o Senhor, me falou, que quando chegava lá, a igreja não tirava oferta. Aí eles iam caçar a casa de algum irmão que pudesse hospedar eles lá. E eles iam ficar por lá e caçar alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro para eles ir embora. Ou até a igreja conseguir um dinheirinho para eles ir embora. E quando o pastor chamava de novo, lá estava eles iam sem reclamar, porque trabalhava por amor. Pega um carro desse aí que está dizendo que é cantor evangélico, convida ele para cantar na sua igreja. Quando terminar o culto, fala para ele que você não tem dinheiro, que não entrou oferta, só para testar. Fala para ele não vai querer vir mais na sua igreja. Está louvando a Deus? Não, está cantando por interesse. Não ama a Deus em primeiro lugar. Obreiro que trabalha na obra pregando o evangelho, como itinerante, missionário, evangelista, pastor mesmo, que está pregando por conta do dinheiro que entra, pedindo um certo valor para pregar. Não está pregando o evangelho por interesse a ganhar a alma e nem por amor à obra de Deus. Está pregando por profissão. Não tem amor às almas, não tem amor à obra, muito menos amor a Deus. Glória a Deus. Jamais uma pessoa dessa pode dizer que está trabalhando para o Senhor. Por que muitos não querem dirigir igreja onde não tem para ele salário, não ganha nada? Por quê? Porque o negócio dele é ganhar dinheiro, ganhar o seu pão. Não dá, irmãos. Jesus disse: de graça recebestes, de graça vos deis. Quando Jesus me salvou do mundo, Ele me salvou e me chamou, já me trouxe de lá de graça, não me cobrou um centavo, para Ele poder perdoar meu pecado, lavar minha alma, purificar minhas vestes e me fazer um servo dele. Muitos vêm para a igreja cancerosos, muitos vêm para a igreja quase morrendo de doenças, desenganado da medicina. Jesus cura, a pessoa aceita Jesus, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus purifica as vestes, a alma dele. Não era nada lá no mundo, aqui na obra ele faz alguém, um servo, uma serva, vai louvar ele, vai cantar para ele, vai pregar o evangelho dele.
Glória a Deus. Dá dons para Ele. E a pessoa ainda não valoriza o que nos dá. Nunca é comparado o trabalho da obra de Deus com o trabalho da empresa onde você, onde eu, onde nós trabalhamos. A empresa nós trabalhamos para ganhar o nosso pão. A obra nós trabalhamos para ganhar as almas para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que nenhum trabalho nosso na obra do Senhor é em vão ou de graça. Ele vai nos pagar. Não é com bens financeiros. Nós estamos trabalhando aqui e preparando a nossa morada celestial. O que nós temos de receber do Senhor é lá. Ah, pastor, mas eu tenho que comer. Certo, Jesus diz assim: não preocupeis com o que haveis de comer ou de vestir amanhã. Preocupais com o dia de hoje. Amanhã eu mesmo sei o que vocês precisam. E eu irei de preparar ou de provir o de amanhã para vocês. E ele ainda disse: olha para os pássaros, nenhum deles planta, nenhum deles colhe, nenhum deles semeia. E você não vê nenhum pássaro morto por aí de fome. Eu, Senhor, cuido de todos. Olhai para o lírio dos campos, como é bonito, cheio de glória. Nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua vestimenta de rei, com toda a sua glória, se vestiu tão bem como o lírio dos campos. E o lírio do campo hoje existe, amanhã já não existe. Glória a Deus. Não poderia eu cuidar de vós? Não tendes vós para mim mais valor do que os lírios do campo? Então o que falta no ser humano é confiar no seu Deus, trabalhar para ganhar as almas e confiar que Deus vai preparar para você o seu alimento, o seu pão, o seu sustento. Mas não, as pessoas hoje estão envolvidas no materialismo. As pessoas hoje estão envolvidas nas bênçãos materiais, riquezas, casas, mansão, carro importado, avião, eu não sei tantas coisas mais. E a alma vai se deixando a sua alma. Glória a Deus. Aí depois morre sem salvação, vai se arrepender, mas já é tarde. Já é tarde. A Bíblia conta de um certo homem que ele plantou uma vinha, colheu, encheu o seu paiol até em cima. Depois de ter colhido tudo cheio, tinha comida, alimento para muito tempo. Deitou-se e começou a balançar lá e disse: folga minha alma, porque agora tenho mantimento para muito tempo, posso folgar, posso ficar tranquilo, não preciso preocupar mais com nada. O que é que Deus diz? Deus disse: louco! Ainda hoje eu requererei a sua alma. O que tens para prestar comigo? É o que esses loucos em fora estão fazendo, se envolvendo com coisas materiais, com bênçãos materiais, com bênçãos financeiras, e deixando a obra de Deus de lado. Glória a Deus, deixando a obra de Deus de lado. Uma coisa que eu sempre recordo na Bíblia: as pessoas leem a Bíblia, mas não entendem ou não prestam atenção. Jesus disse que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Dá uma olhada nas igrejas. Quantos tem? Às vezes a igreja tem uma quantidade de membros boa. Vamos supor, 100 membros. Aí você vê lá na igreja 10, 5, 15. Cadê o restante? São chamados. Não estão perseverando na comunhão, em congregar, em cultuar a Deus, ou seja, não estão valorizando a sua salvação, não estão valorizando a palavra de Deus. O que acontece? São chamados. Só irão ser escolhidos aqueles, Mateus 24 diz, que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Em servir a Deus, em guardar a palavra de Deus, em cultuar, em congregar. Igreja, culto, é
para nós ir todo dia, de segunda a segunda. Não é 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não. É às 7 vezes por semana. 7 vezes por semana. Todos os dias. Porque todo dia nós comemos, todo dia nós peca ou não peca? Todo dia nós pecamos. Todo dia temos que orar a Deus. Todo dia temos que pedir perdão a Deus. Todos os dias temos que adorar a Deus, a casa dele, cultuar Ele. Por isso aí você vê que as pessoas não estão valorizando a palavra de Deus, não estão valorizando o culto, não estão valorizando a Deus. Como vai dizer, eu amo a Deus? Glória a Jesus. Estão deixando Deus para segundo plano. E isto, meu irmão, é um caso sério. Crente que muitas vezes está na igreja todo dia, orando, buscando, consagrando, muitas vezes cai, muitas vezes peca. E quem não anda, quem não dá valor no culto, quem não anda vindo no culto? Então nós temos que pensar isso, irmãos. A Bíblia diz, aquele que está de pé, olha que não caia. Claro que o apóstolo falou, mas se cair, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas o conselho é para você não cair. Porque eu conheci muitos que caíram e não deram conta de levantar mais. Você pode ser um, que se você cair, não dá conta de levantar mais. Eu posso ser um, que se eu cair, eu não dou conta de levantar mais. Então o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Evitar a queda. Então, o que eu vou fazer para evitar a queda? Tampar todas as brechas. Não vou faltar culto. O pastor anunciou um trabalho na igreja, eu vou estar. Eu vou ter que ocupar o meu tempo, principalmente na obra de Deus. Principalmente na obra de Deus, eu tenho que ocupar o meu tempo. Glória a Deus. Porque quanto mais eu buscar fazer algo para o Senhor, eu estou fazendo um trabalho espiritual. Vai valer na minha vida espiritual. Como uma visão que Deus me deu. Um círculo de oração do lado dos irmãos de mãos dadas orando. Um círculo de oração do lado das irmãs de mãos dadas orando. Eu cheguei bem na hora, o fogo estava caindo. E quando eu olhei aquele círculo de oração assim orando, eu ajoelhei lá na cadeira do banco e fui orar a Deus primeiro lá, para depois eu vim para o círculo de oração. Orei lá e vim. Quando eu cheguei aqui que eu estou orando, Deus me mostrou aqueles irmãos que estavam aqui no círculo junto comigo. Cada um deles era um vaso. Cada um deles era um vaso. Deus me mostrou todos eles. Eu olhava deles e não via eles, eu via um vaso. E Deus me mostrava o nível espiritual, ou seja, o azeite que estava nos vasos. Tinha vaso de todo jeito. Tinha vaso que só tinha uma rapinha. Tinha vaso que já tinha mais. Tinha uns que tinham um pouquinho mais, outro estava pelo meio, outro estava mais para aí. Dentro, os que eu via, só vi um, que o azeite dele estava transbordando isso. Então você enche aqui e o copo encher, você está pondo e está derramando assim. Só um. Os outros tudo estava faltando para encher. Glória a Deus. Então é assim nós na obra de Deus. Quanto mais nós fazemos, mais o azeite nosso vai aumentando. Compara ali as 10 virgens, as lâmpadas. Agora vem as vasilhas com azeite de reserva. As vasilhas são nós. O azeite é o Espírito Santo da nossa vida. Quanto mais azeite eu tiver, mais cheio do Espírito Santo eu estou. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais forte eu estou na fé. Mais inabalável eu estou na fé. Quanto menos o Espírito Santo tiver, quanto menos azeite eu tiver, mais frágil eu estou na fé. E as pessoas não pensam, os crentes não pensam isso. Muitos crentes não imaginam isso, não faz essa análise. Então tem pessoa que lê a Bíblia e não entende. Ou passa por ler como se lê um jornal, não medita, não estuda, não analisa nada. E a Bíblia diz, muitos chamados, poucos escolhidos. Você tem que lutar para você ser um escolhido, não um chamado. E para você ser um escolhido, depende de você. Não depende do pastor.
O pastor tem que fazer a obrigação dele: pregar, ensinar, exortar, orientar, aconselhar, visitar, orar, ajudar no que for preciso. Mas se você não obedecer, não tem como você ser um escolhido. Se a palavra que é pregada, a doutrina que é ensinada, você não obedecer, não tem como você ser um escolhido. Se você não obedecer os mandamentos do Senhor, não tem como você ser um escolhido. E quem vai te escolher não sou eu, que vou escolher o irmão tal para ser um escolhido salvo, a irmã tal, o Beltrano. Quem vai te escolher é o próprio Deus. E Ele vai te escolher pelo que você faz na obra dEle, pela a palavra que você tem dado valor, guardado os mandamentos dEle. Por isso que Deus não erra, por isso que Deus não falha. Por quê? Porque Ele não olha a sua aparência, Ele conhece o seu coração. Ele esquadrinha, glória a Deus, os seus rins. Ele prova os seus rins, Ele prova o seu coração, conhece o seu pensamento. Glória a Deus. Ele não erra. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, veio ali aquele filho do Jessé, bonitão, todo charmoso, homem forte, robusto, bonitão. Ele olhou: opa, esse aqui que vai ser o ungido do Senhor, a rei de Israel. Que baita, que homem forte, robusto, bonitão. Esse aqui sim, Senhor. O Senhor disse: Samuel, negativo, esse aí eu rejeitei, esse está rejeitado. Aleluia. Olha, Samuel, vocês, homens, olham para a aparência, eu olho para o íntimo do seu coração. Eu conheço o homem pelo coração, pela mente dele. Eu sei o que ele é. Vocês olham a aparência, eu não, eu conheço bem no coração. Glória a Deus, Deus conhece o homem. Desde quando o homem está no ventre da mãe sendo gerado, Deus já conhece. Glória a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que você for fazer, primeiramente, se for da vontade de Deus, primeiramente, consultar a Deus, orar a Deus. Por isso que muitos crentes fazem coisas, faz negócio, uma coisa e outra, e dá errado. Porque não consulta seu Deus. Quebra a cara, depois chorar, lamentar. Não, o problema é seu. Não orou a Deus, não consultou. Amém? Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia.